Sérgio. Estamos começando a gravar. Tá bom. Hoje é o dia de Emerson Merritt, nos presentear com sua presença e trazer uma reflexão sobre sinais que vêm da rua. Como a gente escreveu, a gente vive um período bastante curioso de idade, com algumas loucuras acontecendo e as ruas enchendo assustadoramente o mundo inteiro. Assim, deu uma ideia do que isso representa quando se fala no mundo inteiro. O Brasil hoje tem menos população de rua, percentualmente falando, e numericamente falando, que os Estados Unidos e a União Europeia. E com isso vem por terra uma série de afirmações toscas sobre população de rua. Paralelo a tudo isso, jogando bastante gasolina na fogueira do Emerson, a gente no Brasil está vivendo um período de menor taxa de desemprego de toda a série histórica, desde 2001. E, no entanto, a população de rua aumentou absurdamente o ano passado. Para completar, o número de atendimentos de saúde mental no SUS 3.000% o ano passado. O que quer dizer que são todos índices assustadores. E aí, Emerson, que sinais são esses que vêm da rua? Ótimo. Está todo mundo me escutando bem? Então, ótimo. Aí eu me sinto ótimo. Valeu. Bom, gente, boa noite a todas, todos, todes. Eu acho que é isso mesmo, né? O que Paulo coloca, a gente tem uma percepção que vai gerando situações até paradoxais quando a gente toma o tema da rua, mas a gente só toma o tema da rua porque as relações sociais produzem algo que se denomina rua como sendo um lugar, né? Um lugar de uma dimensão pública interessante da gente observar e, ao mesmo tempo, uma construção também imaginária sobre a rua, que é uma construção bem paradoxal sobre essa dimensão pública, né? Como se a rua também fosse privadamente habitada por situações que, durante muitas conformações sociais históricas, vão adquirindo significados muito distintos, né? Mas se a gente de uma certa maneira, tentar recuperar por que esse tema dos sinais nos apareceu, vale a pena registrar um pouco sobre essa mesma ordem, né? Eu não vou aqui recuperar o processo pelo qual, em um certo momento, a gente criou uma ideia com esse nome, Sinais que Vêm da Rua, para tentar dar conta, mais ou menos aqui no Rio de Janeiro, no começo da segunda década deste século, quando o Rio de Janeiro vai ser um lugar que vai acolher 3 grandes eventos internacionais, que era a Rio+20, que era a Copa do Mundo de futebol masculino e a Olimpíada, né? Então, o Rio de Janeiro vai ser um lugar central nesse processo, apesar da Copa de futebol masculino ela
ocupar vários lugares do território nacional, em muitas outras cidades, o Rio de Janeiro é um pivô nesse processo. E foi um período muito difícil para muitos dos que viviam na rua, né? Em particular, a gente começa a perceber aqui no Rio de Janeiro que algumas ONGs que trabalhavam com crianças e adolescentes que viviam pelas ruas, principalmente aqui das regiões da zona sul do Rio de Janeiro, mas do centro também, algumas dessas crianças e adolescentes começam a desaparecer. E a gente já tinha uma presença factual, que era a presença de setores do Estado que vão... Paulo, você levantou a mão? Foi sim, eu queria dar um número. Desapareceram 535 crianças sob a guarda do Estado. Pode continuar. Tá. E aí, essa situação em que a gente via uma organização de batalhões aí das mais várias ordens por parte do governo estadual, do governo municipal da cidade do Rio de Janeiro, recolhendo pessoas, criando mecanismos de uma verdadeira imagem que a gente começou a chamar de higienização da cidade, mas higienização não do esgoto, nem do tratamento da água, nem do tratamento de esgoto, uma higienização de corpos que eram vistos como corpos que produziam um clima de lixos humanos habitando as ruas e as nobres ruas da cidade do Rio de Janeiro, de algumas regiões. E a gente começa já a perceber isso, mas a gente começa num contato que muitos de nós tínhamos com algumas ONG, em especial eu destaco Se Essa Rua Fosse Minha, que é uma ONG que tem uma tradição já de muitas décadas no Rio de Janeiro, trabalhando com crianças, né, e adolescentes, em particular, com um impacto interessante sobre essas crianças que viviam aí nos anos 80, 70, 80, mas principalmente a partir dos anos 80, pelas praias ali da região de Copacabana, né? E a gente vai, junto com essas ONGs, procurar problematizar essa situação. É assim que nasce essa imagem, sinais que vêm da rua. A gente vai criando um certo mecanismo de interlocução com vários grupos que trabalhavam com essas crianças e adolescentes, e depois isso se estende também por grupos que trabalhavam com adultos, né, com idosos, idosas, né, adultos, homens e mulheres que trabalhavam, que viviam nas ruas, e a gente vai vendo essa tendência, né? Havia um sinal que vinha das ruas de que, em nome aí de uma certa instalação de uma cidade de exibição, então o Rio de Janeiro passa a ser uma cidade a ser exibida, o Estado monta braços armados, não obrigatoriamente com armas, mas braços seus armados para recolherem, e muitas vezes, na maioria das vezes, de formas muito violentas, né? E é isso que o Paulo colocou, a gente vai tendo testemunhos, né, de desaparição mesmo de muita gente. A gente vai tendo sinais de assassinatos, né?
por vários lugares da cidade do Rio de Janeiro. Ora, esse processo ele tinha mais ou menos esse contexto, né, de construção dos anos 2010, 12, 14, 16, 2010 inaugurando, então, essa política de limpeza da cidade, mas, na verdade, já eram sinais que indicavam outras coisas, né? Eles indicavam que, de certa maneira, a rua ela carregava uma tensão interessante da gente observar, né? Ela não era instituída do mesmo jeito, simplesmente porque nós chamaríamos ela de rua. Ou seja, a rua... Espera um pouco, Paulo. A rua aqui não obrigatoriamente estava obedecendo às mesmas lógicas e forças de conformação da rua em vários outros lugares do Brasil, né? A gente tinha, sim, um contingente de viventes de rua, eu prefiro usar esse nome do que população. Deixa o Paulo falar, depois eu volto a dizer por que disso. Paulo. É só uma pequena observação, só para lembrar a todos, o programa que justificava tudo isso que Emerson narra agora, só para lembrar vocês, era um programa de recolhimento de crianças e adolescentes viciados em crack. Essas crianças eram recolhidas nas ruas e levadas para as casas vivas, onde, teoricamente, seriam tratadas do vício do crack. Para vocês terem uma ideia, existe uma pesquisa feita pela Prefeitura do Rio, que eu tenho, onde, com as crianças internadas, vou repetir, a pesquisa feita pela Prefeitura do Rio, com as crianças internadas, onde somente 16% dessas crianças tinham provado, pelo menos uma vez, o crack. Então, 84% das crianças internadas nessa Casa Viva, que eram tratadas sob doping de remédio permanentemente, nunca tinham sequer provado o crack. E, reafirmando, sumiram, desapareceram 535 crianças sob a guarda do município do Rio de Janeiro. Ou não é? Bom, então, tentando dar uma sequência aqui, esse processo da rua, ele carregava certas distinções interessantes, eles não obedeciam às mesmas dinâmicas igualmente em todos os lugares, mas eles vão, no decorrer dos anos seguintes, eles vão adquirindo algumas outras características que vão se somando a isso, né? Vai aumentando substancialmente o contingente de viventes nas ruas, de composições etárias as mais diferenciadas. É óbvio, existe um marcador, por exemplo, que é um marcador de gênero, que é um marcador de racialização importante nesses contingentes, né? A imensa maioria são homens, e são homens negros, né? Que vão dando a cor, né, desses viventes nas ruas, e isso vai, de uma certa maneira, tendo uma dimensão importante em algumas cidades, em especial porque vai se construindo um imaginário que é um imaginário que vai oferecendo vários elementos de agregação. Então, por exemplo, a imagem da rua como um espaço da ameaça,
no Brasil, ela é uma imagem que persegue o processo colonial em várias das cidades, né? Mesmo a gente não tendo uma quantidade significativa de cidades no período colonial, do que nós temos depois, você já tem uma construção imaginária que a rua é um lugar de perigo, não é? É um lugar onde existem pessoas que podem sorrateiramente ameaçar por várias ordens de ameaça. Ameaças tipo violências de homicídios, ameaças de roubo, ameaças de violência sexual e por aí afora. Então, essa imagem da rua sobre essa perspectiva é algo que já é constitutiva, né, de uma certa maneira, quase que num automatismo, quando você vai conversar com alguém sobre rua, né? E imediatamente aparece essa percepção explode, né? E ela explode quase que como um arco reflexo, né? Não tem nenhuma mediação quase de reflexão para isso. É algo que está na pele, né? A rua é um lugar de pessoas que nos ameaçam, não é? E que pessoas seriam? Seriam pessoas que estão na ordem de algumas coisas. Ou são pessoas que não são normais, de uma certa maneira. Então, isso é muito interessante observar, porque isso vai ter uma dimensão nos sinais de hoje, né? Sinais de hoje da rua é um sinal que tem permitido uma leitura da política pública em vários lugares, de que quem está na rua e ameaça é porque não é normal. Então, existe uma certa construção da política meio que amarrada a uma leitura de patologias que dariam significado para esse tipo de presença da violência destas pessoas nas ruas que nos ameaçam. Então, imaginariamente, vai ter uma fusão, né? Vai ter uma fusão entre essa construção da rua, que vai se instituindo, já vai, Alain, essa fusão da rua que vai se instituindo, né, como um lugar do perigo, mas, ao mesmo tempo, com uma imagem de fazer o diagnóstico do perigoso, né? E o diagnóstico do perigoso, ele tem uma dimensão, em muitas situações, que passam exatamente por isso. Pessoas que não são normais, não é? Então, esta situação de pessoas que não são normais, elas, de uma certa maneira, vão animar, e eu já vou tratar um pouco dessa questão, de algumas políticas públicas que existem hoje para viventes de rua em diferentes municípios do Brasil, que dizem que o problema destes viventes é do campo da saúde. E não é do campo da saúde à toa, é porque é o campo da saúde que vai tratar dos não normais do ponto de vista de algum tipo de patologia que explicaria a presença destas pessoas como ameaçadoras, né? Alain, quer falar? Boa noite a todos e todas e todos. É muito interessante quando você fala sobre essa questão, né? A população em si traz um desconforto para dentro da sociedade ao olhar a sociedade para a população. Uma pessoa pobre, negra, em situação degradante, mora em situação desadequada, que não está apta aos olhos da sociedade, de estar dentro da sociedade, discriminatoriamente desconstruída por tudo, com olhar, com gesto, com personalidade, com a parafobia terrível dentro da sociedade para com a população, aonde que ele faz esse grupo todo com a pessoa de várias cores, raças,
e deficiente físico, idoso, etc., as pessoas se encontram na rua. E trazendo para dentro da sua expectativa, essa história a qual que você coloca, uma base muito dinâmica, muito caractericamente grande, a profundidade dessa história, que não se para por aí, se nós formos debater, passamos noite e dia, ainda não chegamos a uma conclusão adequada. Pois eu tenho uma grande trajetória de rua, da idade de 10 anos, hoje eu tenho 47 anos, né? Ainda me considero uma pessoa de vulnerabilidade social, se encontro na rua, porque a rua, eu saí da rua, mas a rua não saiu de dentro de mim, porque eu estou sempre buscando conhecimento, mas a coisa é muito mais profunda do que podemos imaginar. E tem mais. O que é categoricamente o que está acontecendo é que a sociedade quer colocar uma parede com a pop rua, tá? E a pop rua já construiu outra parede para não se aproximar da sociedade. Por quê? Porque a sociedade, quando se aproxima dela, só tem ela como? Para assistência social se qualificar, para a saúde se qualificar com enfermeiro, com médico, porque ele se torna o quê? Um tipo, vou falar uma palavra meia pesada. É uma coisa muito que eu vejo que ele se torna cobaia. Psicanálise na rua, faculdade, então, pessoas que vão estudar a rua para mudar o QI, mudar de posições, e quando ele se forma, se aventura desse tal conhecimento que ele foi lá buscar do pessoal da pop rua, daquela pessoa, e pronto. Ali ele esquece aquela matéria, esquece tudo, já se formou, ele esquece que a população ajudou ele a chegar nessas condições. Outro caso que eu vejo aí, leva os alunos para cortar o cabelo, o cara se forma em cabeleireiro, nunca mais vai lá na rua cortar o cabelo do cidadão. Muitos lá também pegam as casas clínicas, né, que pega a pop rua, pega muitos deles profissionais, mecânico, pedreiro, isso e isso. Quando o cara termina com o tratamento dele, o cara construiu altas coisas lá dentro, mas não valoriza a mão de obra do cidadão. Ele vai para casa e não dá uma ajuda, nem um suporte para ele continuar limpo naquela situação, aonde ele degride e volta para dentro da mesma situação, aonde ele abraça a rua de novo. Então, Legal. eu acho que a rua ela é Aham. sucateada 24 horas por dentro das ONG, parlamento, Ministério Público, assistentes sociais e por aí e por outros. Porque se eles quisessem, até hoje eu não vi um planejamento da saída da rua, mas sempre gerando a pobreza cada dia mais, todos os estados e municípios. Obrigado por todos e por todas. Obrigado, Alain. Obrigado. Sérgio, daqui a pouco eu te dou a palavra. Só deixa eu fechar mais uma ideia. Então eu estava dizendo que uma das formas de construção societária para tentar enfrentar aquilo que considero um grande problema, né, que é o fato de que quem habita a rua e habita vivendo na rua e da rua, ele é uma ameaça e tenta fazer o olhar, né, da medicina, né, que faz o diagnóstico do problema do outro. Você tem também uma outra longa trajetória de história no país, que é a longa trajetória de um país em que as vidas não são equivalentes. Os valores das vidas não são equivalentes, algumas vidas valem substancialmente mais que outras, e isso é uma história que está cravada em toda essa construção orgânica da própria escravidão, como um traço substancial de conformação da própria experiência da brasilidade, né? Então, a experiência da brasilidade, ela é impossível de ser pensada se você também não pensar sobre esse tema da produção intensiva da desigualdade, essa produção intensiva de vidas que não têm valor, porque são vidas
completamente descartáveis e que, de uma certa maneira, constrói uma história do Estado brasileiro como um Estado profundamente autoritário, profundamente policialesco e profundamente violento com alguns grupos sociais e não com outros, né? Então, isso é uma outra dimensão que é absolutamente fundamental da gente ser pensada, que vai, isso é interessante, hoje vai disputar com aquele outro discurso da medicina, né? Então, vai ser um discurso que é o discurso da criminalização de várias vidas e vários corpos dentro da nossa sociedade, assim como a escravidão cria essa tradição, não é? A princípio, o escravo, a escrava, o filho do escravo e da escrava, a princípio, era um objeto descartável e que, se rebelasse, deveria ser imediatamente reprimido e eliminado. Não é? Então, o Estado brasileiro cria uma prática de políticas públicas que é o de ser um Estado violento, um Estado policial e que criminaliza os próprios grupos sociais que ele mesmo gera em situações de pauperização. Então, isso é um elemento chave neste processo que a gente vê hoje diante das políticas que estão se constituindo em relação aos viventes de rua. Esse é um dos sinais chaves, né? Você tem uma disputa em vários municípios entre setores que advogam a necessidade de medicalizar a vida das pessoas para cuidar delas, não é? Em termos de saúde, e aí retirá-las desta situação de serem perigosas, não é? E trazê-las para um convívio social, né? E a outra é aquela que criminaliza essas vidas, estas existências, e encara como alternativa a polícia como o principal braço de ação sobre esses grupos. E vai se constituindo uma disputa entre esses grupos dos próprios signos que vão dando característica desses grupos sociais dentro das ruas, não é? Esses signos, eles são muito evidentes. Então, por exemplo, associar o uso intensivo de certas drogas com ação de violência e com uma presença absoluta no modo de viver dessas pessoas acaba sendo um elemento de construção discursiva para fazer a justificativa desses dois elementos, numa disputa intestina entre elas. Então, quem usa droga é um criminoso e deve ser tratado como tal, não é? Não. Quem usa droga é um doente e deve ser tratado de outro jeito, como doente. Então, essa disputa é uma disputa que hoje está na composição das principais maneiras de se constituir a política pública para essas existências que habitam as ruas no Brasil, né? E, de uma certa maneira, ela vai tendo composições diferenciadas conforme os governos locais. Então, você tem governos locais que são de extração mais claramente de grupos de direitas, de extrema-direitas, de milicianos, que têm a mão dada com a perspectiva de que a política pública deve ser a do porrete, a política pública deve ser a da prisão, a política pública deve ser a da repressão, a política pública deve ser da guerra a essas vidas, das guerras às drogas, não é?
E você tem outros governos que, às vezes, com uma extração progressista e que parece muito interessante, que vai compor uma política pública, mas, na verdade, ele vai por uma política pública que é uma política pública de medicalização da vida. Não é? Então, aí é comunidade terapêutica, aí é internação, aí é medicação, aí são controles pela rede de saúde com diagnóstico de patologias e tratamentos psiquiátricos e coisas desse tipo. Esta questão dessa tensão entre esses elementos, ela é muito substancial hoje. Eu já vou voltar a aprofundar um pouco isso, mas o Sérgio já faz tempo está pedindo para falar. Sérgio, por favor. Sérgio? Eu acho que o seu microfone está fechado. Boa noite, Merri. Boa noite a todas e a todos. Boa noite, Sérgio. É um prazer. Você desenvolveu o assunto, eu não quero cortar o seu raciocínio. Não é só acrescentar que é o seguinte, porque não são só sinais que vêm da rua, são sinais que vêm das ruas. São sinais que vêm das ruas que revelam a sociedade na qual vivemos. Isso, exato. Né? Que desde a escravatura, quando houve a abolição da escravatura, da escravidão, muitas pessoas foram relegadas às ruas, não tinham para onde ir. Das fazendas, dos casarões, das mansões que andavam por aí. E desde aí é um processo histórico isso. Muita gente foi, cada vez mais, os migrantes. E isso revela a sociedade que a gente vive. E, na verdade, é segregacionista, não tem um apartheid explícito, mas sempre houve um apartheid nacional. E as ruas revelam isso. É só isso que eu queria falar. Não, perfeito. Eu acho interessante mesmo esse percurso, porque é isso que eu estava colocando, né? Eu acho que essa é uma questão que a rua vai trazendo a expressão de uma dinâmica de disputa que a gente tem na sociedade brasileira hoje. Quer dizer, você tem uma configuração do chamado Estado brasileiro que sempre foi marcado, e é marcado, como todos os estados capitalistas, para fazer a vigilância e o controle dos corpos. Não é? O capital ele demanda isso para o Estado. Né? O capital demanda para o Estado algumas coisas. Por exemplo, fundo público. Não existiria capital privado se o Estado não recolhesse impostos e fizesse benesses ou mesmo financiamento do capital privado. Não é? Então, o capital demanda da organização estatal que ele tenha vários papéis econômicos, financeiros, e também demanda que o Estado tenha outro papel, um papel de controle e vigilância sobre as vidas, né? E conseguir fazer uma separabilidade importantíssima entre vidas que prestam e não prestam. A gente está, como o Brasil é muito marcado por uma história das elites que é absurda, né? Que é sustentar uma escravidão até o final do século XIX, ser um Estado violento sobre uma boa parte das pessoas que vivem em situações de pauperização pela própria organização capitalista que gera desigualdade no país, a gente fica muito impressionado com isso. Vai esperar um pouco, Alan. A gente fica muito... porque tem umas pessoas que eu convidei para participar da roda de conversa com vocês, tudo,
que é lá no Amapá. E eu queria que desse entrada aí do movimento aí, por gentileza. Paulo, você pode ver isso, Paulo? Então, essa situação, ela às vezes enganam a gente de que o Estado brasileiro é um Estado que faz isso e outros estados não fazem. Não, todo Estado capitalista faz isso de diferentes maneiras. Você vai para um país da Europa, considerado país evoluidíssimo, que a população vive bem, mesmo que não viva, né? Você vai perceber que quando eles falam a saúde é um direito do cidadão, eles só estão falando de cidadão europeu, eles não estão falando do migrante que vive dentro do país. Você vai para a França, você vai para a Itália, você vai para a Espanha, você vai para Portugal, você vê isso, não é? Então, o Estado capitalista, ele é um Estado que também cria ordens de valores sobre as vidas e controlam essas vidas de maneiras distintas, não é? Com maior ou menor violência. Só que o Estado ele tem diferentes políticas para essas vidas. E dentro dele tem disputas entre essas políticas. Mesmo que sejam políticas autoritárias de diferentes maneiras. Então, uma política de medicalização da vida das pessoas, em que você diz assim, fulano é doente e por isso que ele usa droga, a droga acentua a violência dele, então ele tem que ser medicalizado. Isso é uma política violenta do Estado. Não é? Não é a violência igual a do porrete? Bom, depende, porque em nome do discurso da medicalização das vidas, criou-se a comunidade terapêutica no Brasil, que é um mini manicômios que hoje tem centenas de milhares de pessoas internadas sob violência manicomial, agregada de um discurso autoritário religioso medicalizante também, que faz diagnóstico de patologias espirituais, não é? Então, tem diagnóstico de patologias espirituais, gente. Fulano está tomado pelo demônio X, e, portanto, nós precisamos tirar o demônio X. Né? E aí tem ritual terapêutico religioso. Né? Então, esta situação é um sinal, sim, que vem da rua, Sérgio. E ele vem da rua para denunciar a sociedade brasileira. Não é? E é fundamental a gente poder pensar esta situação, porque a gente tem que pensar que a rua também é um lugar de vazamento das vidas. Não são só esses modos de relações com as existências que habitam as ruas que têm a capacidade de dominar plenamente os trajetos das suas existências. Existem existências que são verdadeiras, como diz uma queridíssima amiga minha e de muita gente daqui, são verdadeiros furos no muro, não é? São vidas que constituem modos de viver onde a rua é um elemento de vitalização. Quantas vezes quem já teve proximidade ou tem proximidade com muita gente que vive na rua, de diferentes maneiras, por diferentes causas, em que você encontra muitas pessoas que a rua salvou estas pessoas de outras situações, onde a famosa casa era o lugar de intensa violência e de destruição da vida. E a rua vira o espaço meio que libertário para viver outras experiências do viver. Então, a rua é uma coisa paradoxal. Ela não cabe só essas duas modalidades. Quer dizer, de um lado, a modalidade do Estado que criminaliza as vidas que são
vidas tidas como ameaçadoras das boas-vidas, não é? Que são as ameaçadas. E a rua não é só o lugar das patologias das pessoas que estão ali porque são doentes. Não, a rua também é um lugar onde as pessoas produzem outras dimensões da existência e, muitas vezes, fugindo de uma violência dentro do núcleo familiar mais restrito, insuportável, não é? Quantas crianças a gente não conheceu ou não conhece que são crianças espancadas, por exemplo. Nós podemos contar muitas histórias aqui. Eu hoje participo de um grupo nacional, tem vários aqui que participam, que nós estamos estudando todas as pessoas que habitam a rua em várias dimensões, em várias cidades de São Paulo. Desculpe, do Brasil, inclusive São Paulo. E a gente tem histórias muito diferenciadas. Tem cidades que a política para estas vidas é a política da repressão da biomedicina. Tem outras que a política é a política do cacetete, do muro e da prisão. Está aí o Moro, né, que alguém pediu para eu comentar, o Moro e os muros de São Paulo, né? E existe as experiências que são experiências de encontrar vidas nessas ruas que dizem para nós, né? E que se conectam a nós e que constroem outros relatos, né? Dizendo quanto na rua conseguiu produzir uma vida, mesmo nas dificuldades que a rua traz. Ninguém está aqui querendo dizer que a rua é romanticamente uma maravilha, não é? Ela é um lugar de muita dificuldade, principalmente considerando a história da sociedade brasileira, que quer transformar a rua em algo impossível de ser habitado. Então, qual é o ideal da elite brasileira? É rua vazia. Ou seja, todas as políticas públicas, no fundo, têm uma noção. Já que a rua é o lugar do perigo, então nós temos que construir política para ter um lugar chamado rua, que é rua sem vida. Todas as estratégias é para produzir a rua sem vida, não é? Esse é o ideal da rua dessas elites, não é? E aí se constrói um monte de situações para tornar a rua insuportável de se viver. Estou lembrando de um jovem que eu conheci de uma maneira muito próxima, em que ele tinha 17 anos e ele pôde participar. Nós tínhamos um grupo que trabalhava com a estimulação da produção da narrativa de cada um, que era produzir, isso há muitos anos, né? Que era produzir assim: a minha história de vida vale a pena ser contada. E ele fez parte desse grupo, tinha muita gente nesse grupo, e ele começa a relatar essa sua história, né? E ele estava muito indignado, porque ele tinha 17 anos, queria estudar, não queria deixar de morar na rua, mas ele queria tomar banho, ele queria ir no banheiro. E ele começava a ficar profundamente incomodado com o fato de que a rua naquela cidade era produzida de tal maneira para tornar a vida dele insuportável. Então, ele não podia ir no banheiro, ele tinha que fazer necessidade que nem um animal na rua faz, não é? E num canteiro qualquer. Ele não podia descansar porque o tempo inteiro a situação de risco era muito grande, ele não podia tomar banho a qualquer hora, não se facilitava a vida dele. Ele tinha dificuldade de se matricular numa escola, não é? Então, essa condição de desejo desse menino é muito interessante de observar. Ele não queria sair da rua. Ele não queria ir para casa. Ele não tinha casa. Ele não se reconhecia na casa
do núcleo familiar estreito dele? Provavelmente porque ele tinha, e ele falava, uma longa história de espancamento, de violência, e muitos deles de abuso sexual, principalmente meninas, não é? Então, isso é uma situação que cria dimensões paradoxais da rua. A rua não é só esse lugar permeável ao discurso médico ou só permeável ao discurso policial. A rua também tem uma outra dimensão. E tem uma dimensão que é muito interessante, não é? Eu estou olhando a Cleo aqui, que trabalha com pessoas que vivem ou viveram na rua, e ela tem uma pergunta que me encanta toda vez que ela encontra alguém, seja inclusive no trabalho ou fora do trabalho, né? Que eu já vi ela fazer isso na rua, andando na calçada, quando encontra alguém e faz uma pergunta-chave, que eu acho uma maravilha. Você gosta de fazer o quê? Ou do que você gosta? Olha, duas perguntas absolutamente simples e ingênuas, não é? Do que você gosta? E você gosta de fazer o quê? E aí você vê que as equipes de saúde têm dificuldade em fazer pergunta desse tipo. A polícia não faz pergunta. A polícia já chega dando tapa. A polícia já chega dando tiro. A polícia já chega batendo. Não tem pergunta, porque do outro lado não existe quem fala. E que não pode falar. Não existe quem olha, porque não pode olhar. Né? Então, esse tipo de relação é uma relação cravada numa história brasileira, porque ninguém aqui tem dúvida que é assim que sempre foram tratados por séculos os povos escravizados nesse país, fossem negros, negras e indígenas de todas as matizes, não é? E isso perpetua numa elite que governa o país, não é? E quando alguém quer deixar de ser desta elite, parece que encontra respaldo em algo que parece bom, que é o que a medicina oferece. E a medicina oferece manicômio, na maior parte das vezes, para estas vidas, não é? A medicina oferece enclausuramento químico, a medicina oferece patologização da vida afetiva, né? Então, esta situação é uma situação de sinais que a gente tem na rua e que me parece que eu queria marcar por essa terceira dimensão, que é essa dimensão de também olhar a rua como um lugar de produção de novas relações, de novas conexões na vida, de novas possibilidades para o viver. Então, a gente construir uma imagem que a rua não é só o lugar do crime, não é só o lugar da miséria, que não é só o lugar da despotência do viver, mas que ela também é lugar de produção de potência, nós mesmos precisamos pensar isso em nós, porque a gente não tem com muita facilidade esse tipo de olhar. A gente também criminaliza a rua. Quando você encontra, como eu já encontrei muitas vezes na minha vida, e eu estou falando de histórias reais, o menino era uma história real, as meninas violentadas são outras histórias reais, eu conheço dezenas e dezenas, mas eu estou lembrando de um senhor, já vou, Tabakov, já passo para você, eu estou lembrando de um senhor que numa conversa, ele dizia assim, eu tenho minha família, eu tenho filha que tem casa, eu tenho filho que tem casa, eles ficam insistindo que eu vá morar lá, mas eu não aguento morar com eles. E eu não abro mão, ele até romantizava, eu não abro mão das estrelas do céu que eu vejo para dormir toda vez que eu me deito. E eu não suporto, né, que não seja assim.
Foi ele que romantizou, não fui eu. Tá? E era um senhor idoso que já vivia décadas na rua. Né? E eu olhei aquilo e falei, nossa, que coisa interessante, né? Escutar isso, né? De uma vida tão intensa assim, e com dificuldades, né? Você percebia que tinha muita dificuldade. Tabakov, fala. Emerson, você pintou um quadro. Eu vivo num bairro de classe média, tem comunidades também, e tem viventes na rua. Existe equipamentos da prefeitura de modo a fazer assistência social. Eu gostaria que você pintasse também um quadro de alternativas que a gente vai encontrar para incluir essas pessoas. Porque se tem gente que não quer o albergue, mas que ferramenta, que equipamento da prefeitura a gente precisa criar aqui no meu bairro para atender quem não quer albergue. E residências temporárias, fazer círculos de cultura, assim, tipo, o pessoal cantar, coral, capoeira, não sei. Não, eu acho ótimo. A pergunta é excelente. Tabakov. Você entendeu? Sim, lógico. Porque lógico. eu estou assumindo aqui, eu estou em São Paulo, Sei. eu estou assumindo um cargo de conselheiro participativo. Eu estou pensando até em organizar rodas de conversa dentro do albergue. Certo. E gostaria de atender a todos. Tem gente que sei que não vai no albergue. O albergue serve refeição, mas tem gente procurando comida no lixo. Certo. Se você pudesse me dar uma luz... Lógico, eu abri um gancho aqui, mas eu vou explorar, porque eu acho que sua pergunta é ótima. Você repara, quando você vai abordar alguém, eu dei o exemplo da Cléo fazendo isso, mas isso é óbvio, né? Você vai abordar alguém e pergunta, o que você sabe fazer? O que você gosta de fazer? O que você gostaria, né, de ter? Quando você vai para o outro, para que ele coloca as coisas da vida dele na cena, é porque você está querendo se desviar de fazer esses diagnósticos grandes sobre esses corpos. Você está querendo singularizar os desejos, não é? Então, você é capaz de chegar num conjunto de pessoas do albergue e você se surpreender que, de repente, ali tem vidas, que têm histórias, né, que são interessantíssimas. Algumas pessoas que amariam ter a oportunidade de participar, por exemplo, de espaços de coisas artísticas, de espaços de rodas de conversas, de espaços de leituras de coisas, de espaços de trocas de ideias. A gente vai se surpreender com isso, não é? Você, às vezes, chega num lugar e você descobre um cara que é tocador de violão e ama cantar, não é? Outro que adora recuperar na memória o tempo que fez arte em algum lugar ou que deu aula, não é? Ou você acha que a gente não vai encontrar alguém que já foi marceneiro, alguém que já foi... E tem uma coisa que é muito incrível, aí eu volto ao Sérgio, eu não quero esquecer isso que o Sérgio colocou. O Sérgio falou dos ex-escravos que acaba a escravidão, são jogados na rua, não tem onde morar, abre-se lá aquelas enganações, tipo, vai para a guerra lá acabar com Canudos, e na volta você vai ter um lugar para morar no Rio de Janeiro, e aí volta, não tem nada, e eles sobem os morros e ocupam
e vão formando as primeiras favelas intensamente. Tem uma coisa dos sinais de hoje nas ruas, que às vezes o tema só de gênero ou de racialização não permite, às vezes, você perceber muito, mas que as pesquisas aprofundadas vão mostrando isso, além desses elementos, que é a quantidade de gentes hoje no Brasil expulsas do campo. Não sei se vocês, recentemente, conseguiram abordar um estudo que mostrou que o agronegócio ele cada vez tem menos trabalhador. Cada vez mais ele é automatizado no campo. Ou seja, são máquinas, robôs, que fazem o trabalho humano. Este contingente de pessoas... Lembram há 30 anos atrás que a gente falava dos boia-frias? Que eram centenas de milhares, milhões de pessoas, não é? Hoje, a gente nem pensa mais muito nos boia-frias, né? A gente tem as monoculturas brasileiras, elas são robotizadas, né? E onde estão indo essas pessoas? Uma imensa maioria dessas pessoas estão vindo para as ruas das grandes cidades, né? Ora, pensa, Tabakov, a quantidade de aptidão que tem nas vidas destas pessoas. Caiu? Tabakov caiu? Caiu, né? Acho que sim. Ah, não, tá aí, desculpe, saiu da minha tela. Pensa a quantidade de pessoas que têm aptidão trazida da experiência do campo. Veja a quantidade delas que devem ter saberes ancestrais de séculos de conhecimento dentro da experiência da agricultura no Brasil e que saberia distinguir, por exemplo, a utilidade de folhas, de plantas, de raízes, e que saberiam cultivar, e a gente não constitui isso, não é? A gente não constitui isso, a gente não pensa nisso, a gente não acha que isso é fundamental, quando isso é absolutamente fundamental, não é? A gente criar farmácias vivas, por exemplo, que muitas vezes são muito mais interessantes e úteis, e eu estou falando como médico, hein? E muito mais interessantes e úteis do que a maior parte dos remédios que você compra num balcão de farmácia. Mas muito mais, né? Com grande potência de intervenção positiva na vida das pessoas. A gente está deixando morrer, inclusive, esses saberes. Quando essas pessoas vêm da zona rural viver na grande cidade e vão se perdendo, e vão perdendo a memória, e vão no sofrimento, não querendo nem mais pensar do que é que fazia, e a gente abre a oportunidade disso poder emergir, é muito fundamental. Então, repara, qual é a política pública que é mais interessante? Aquela que parte da vida real das pessoas. É isso. Tem pessoas que não querem morar na rua. Ora, nós temos que ter uma política de moradia. Tem pessoas que querem morar na rua e querem estudar. Nós temos que ter uma política educacional. Tem pessoas que moram na rua e querem desenvolver suas aptidões que já existiam. Então, como é que a gente faz isso? Não é? Na medida que a gente traz essas vidas para o centro das políticas públicas. E não políticas públicas que aparecem para o controle dos corpos destas pessoas. Então, eu acho que isso é fundamental. Por isso que eu montei 3 grandes ruas. Aquela rua dos criminosos, aquela rua dos doentes e aquela rua das potências das vidas. As políticas públicas,
deviam estar centradas nas potências dessas vidas e poder construir as alternativas de conversa, em vez de muro, né? Em vez de muro. Em vez de construir Cracolândia, porque a Cracolândia é uma construção da política pública. Ou a gente não percebeu isso ainda? Parece que são eles que construíram Cracolândia. Quem construiu Cracolândia, gente, são as políticas municipais e estaduais. Na medida que vai cercando essas pessoas e elas vão se aglomerando e vão se juntando, inclusive para se proteger. Quem conheceu a Cracolândia gigantesca de São Paulo e conheceu áreas de Cracolândia aqui do Rio de Janeiro ou de vários outros lugares, sabe que é uma construção da política pública, a Cracolândia. Não, e a imagem que se constrói não, é as pessoas que se juntam que nem animal para ter um comportamento animalesco de uso coletivo de droga. Será que a gente não consegue pensar e desconstruir a imagem da Cracolândia como sendo um produto da política pública? É um produto da política pública, é um acantonamento, é um cerco. Está lá o muro do prefeito de São Paulo mostrando isso. Ele faz um muro, do lado de lá é a Cracolândia. Não passem para cá, porque passou para cá é o extermínio. Não é? É assim que agem os nazifascistas. Falar do Moro é falar de um nazifascista, né? Só pode pensar coisas deste tipo. Sérgio, você pediu de novo, por favor. Emerson, o Paulo pediu antes. E é que caiu o Paulo, eu perdi isso. Paulo, você pediu antes. Pois é, eu só queria relatar uma pessoa que eu atendo em psicoterapia, que é população de rua, numa cidade do Sul. Bem, ela tem uma filha jornalista, cuja filha insiste que ela vai morar com ela. Ela não quer ir morar com a filha. Ela tem clientes de faxina que insiste que ela trabalhe quase que diariamente fazendo faxinas em casas alheias. E ela se recusa e ela só faz uma faxina por semana porque ela quer ter tempo para gastar vivendo a vida. Isso é uma afirmação dela, né? Ela não quer... Outro dia ela falou uma frase que eu achei fantástica. Ela não quer ser a defunta mais rica do cemitério, ela quer ser a defunta mais feliz do cemitério. E ela escolhe para isso viver na rua. Ela quer viver na rua. Ela quer ter celular, então, na hora da consulta, ela marca com algum amigo que ela anda até esse amigo ou amiga para pegar o celular emprestado e aí fazer a sessão comigo. E é uma pessoa com quem eu tenho aprendido imensamente, né? E, por fim, um dos clientes dela de faxina é um senhor que está viúvo e tem quase 80 anos, e é uma pessoa que tem um certo padrão de vida, casa própria, etc. E quer e insiste em casar com ela. E já ofereceu diversas possibilidades de se casar com ela. E ela se recusa a casar, porque ela, nas horas vagas, como diz ela, né, ela gosta de ser prostituta. Então, ela não quer se casar, porque ela quer poder ser prostituta nas horas vagas. O que são as horas vagas dela? São horas que ela não está sob efeito de alguma droga, de alguma substância psicoativa, que ela não está conversando com os amigos, não está dando conselhos para a criança, ou seja, não está vivendo a vida, ela não tem nada para fazer. Então, ela vai trabalhar como prostituta, né? Ou seja, é uma pessoa que tem uma vida própria, constituída totalmente à margem da nossa sociedade, né? Com valores absolutamente próprios e que é imensamente feliz, mas muito feliz. Ela conseguiu organizar a vida dela de uma tal maneira
onde ela tem lá, inclusive tem endereço, ela tem correio e endereço, que é a casa de uma pessoa que ela faz faxina, então ela troca correspondência dando esse endereço. Era isso que eu queria falar sobre as questões peculiares da rua, né? Uma outra coisa, o índice de chegada às ruas de pessoas com nível superior hoje no Brasil tem aumentado. E no mundo é um índice maior do que de analfabeto. Não numericamente, mas percentualmente, né? É maior do que pessoas de analfabeto. Ou seja, pessoas que, teoricamente, preenchem todas as condições imaginárias para se viver com trabalho, caros, inseridas socialmente, e que não querem. A opção é: não quero viver essa vida, e vai estar na rua. Eu acho que é genial essa... Já passo, Sérgio. Eu acho que essas histórias que o Paulo traz, né? Eu acho que um dos trabalhos geniais de se fazer com a rua é fazer na linha daquele Museu da Pessoa, né? Não sei se vocês conhecem o Museu da Pessoa, mas eu gosto muito da ideia do Museu da Pessoa como um dispositivo, né, que consiga trazer essa qualidade das histórias, né, dessas vidas, desses viventes. Eu só não gosto de usar a palavra população, sabe, Paulo? População é uma palavra inventada pelo Estado capitalista, que tem uma característica de apagar as diferenças, as determinações e as distinções entre os grupos sociais. Então, não gosto. Esse negócio de população de rua, para mim, eu não... Por isso que eu prefiro tratar de viventes e não de população. Apesar de que as pessoas já adquiriram o vício de chamar de pop rua, né? Já adquiriu o vício. Só que pop é legal, né? Porque pop rouba um pouco a noção de população, né? População não, população é muito ruim. É uma palavra muito, muito, muito complicada, né? É só para... porque que eu não gosto de usar mesmo. Sérgio, você, por favor. Emerson, eu concordo com você. Aprendi agora que o vivente dá uma dimensão mais singular. É aquela pessoa que está vivendo na rua por uma condição tal. E aí você falou dessa coisa também dos paradoxos da rua, né? Tem essa condição de liberdade. A rua simboliza a liberdade. Exato. A rua você não tem horários definidos. Os horários são aqueles horários que você consegue dormir em algum lugar. Você pode dormir de manhã, de tarde, de noite. Você pode comer de manhã, de tarde, de noite. Você pode tomar banho um dia, outro não tomar. Enfim, essa liberdade das coisas, dos hábitos, dos costumes. E, ao mesmo tempo, eu botei uma frase assim, eu gosto de escrever porque eu fico mais claro quando escrevo. E mesmo com as dificuldades, a rua se torna um lugar de liberdade, enquanto tudo é possível. Como também um lugar de limitações extremas, enquanto nada é possibilitado. Isso. Por quê? Porque na rua a política do Estado é uma política capitalista, como você fala, mas é uma necropolítica. Para a rua são segregados o chamado lumpenproletariado, né? Aquele povo que vai jogado para lá e vai morrendo aos poucos, mas não sendo exterminados. A gente tem um controle populacional nas ruas, um controle invisível de exterminar a gente. E, por outro lado, tem essa coisa também, essa palavra... Poxa, eu estou pronto. O epistemocídio dos saberes ancestrais. Eu aprendi essa palavra com Boaventura, uma palestra que eu assisti. Boaventura de Souza Santos. Certo. Epistemocídio. Isso você tocou também. As farmácias vivas, o folclore, a cultura popular, os nutrientes naturais. Tanta coisa que vai sendo também exterminada para vir num padrão. É aquela coisa do capitalismo que quer
organizar tudo, que é tudo nos seus devidos lugares. E a rua é o lugar para onde escoa isso. Não é à toa que a maioria das ruas, eu tenho um poema que eu falo, a maioria das ruas foram construídas, foram pavimentadas em cima de rios. Uhum. Rios aterrados fazem canais fluviais embaixo e as ruas passam por lá. É isso as inundações de São Paulo, o Tietê, o Pinheiros, uma série de rios que não tem mais nada lá. Os canais fluviais que fizeram lá. No Rio também tem a mesma coisa. Uhum. Né? Aí isso. fica... É isso, é uma coisa para a gente pensar. Só isso aí que eu queria colocar. Valeu. Estou aprendendo muito aqui, cara. Obrigado, eu também estou. Obrigado. Alguém mais quer tocar? Porque aqui tá várias pessoas se manifestando no escrito, né? Que o próprio movimento adquiriu a ideia de ou adotar o nome população em situação de rua, ou mesmo pessoas em situação de rua, né? Eu prefiro vivente mesmo, porque vivente me dá uma dimensão de que as vidas são muito mais ricas do que a própria pessoa. Ou que população é um termo que o Estado usa, né? População carcerária, a população de rua, a população escolar. A população coletiviza, tira a singularidade do sujeito, né? Tira do sujeito ou dos grupos que compõem, né? Quer dizer, quando você fala uma coisa desse tipo, vou pegar a população escolar. O que quer dizer população escolar? Não quer dizer nada, população escolar, não é? Só quer dizer que tem uma quantidade gigantesca de pessoas que passam por um lugar chamado escola, né? Mas isso não quer dizer nada, porque não qualifica quais são as características desses vários grupos e coletivos que estão dentro dessa categoria. Então, é um genérico, não é? Que é muito usado pelo Estado capitalista e que, de uma certa forma, ele tem mesmo a noção de não querer se abrir às singularidades dos grupos, às características específicas das vidas, né? A singularidade das vidas e coisas assim. Alan? Boa noite, né? A questão é muito profunda que nós podemos compreender, né? Eu vi vários temas, várias histórias, né? Podemos fazer da sua fala, do seu conhecimento, produzir vários avanços e várias construções, né? A minha trajetória de rua, comecei com idade de 10 anos, né? Minha mãe era uma prostituta, né? Me entregou para outras pessoas me criar, porque ela não conseguia me manter. Ela vendia o próprio corpo dela, né? Hoje eu tenho um vínculo com ela, graças a Deus, né? Através do movimento, através do, né? do CAPS, entendeu? Tudo isso. E nunca conheci meu pai, conheci meu padrasto me espancava muito, por isso que ficou uma coisa muito desconstrutiva, nunca tive alicerce familiar, a não ser na mão de várias pessoas que foi me ensinando, me educando, e aos 16 anos parti para o colégio. Né? No colégio aprendi até a 3ª série, depois foi indo, saí de novo, voltei, né? Hoje eu estou com 47 anos, né? E terminei o meu 2º ano completo, graças a Deus, ensino médio. E tenho vários cursos, né? Curso formado, tenho habilitação, tenho várias questões, sou cabeleireiro profissional, né? Formado pela Faculdade de Cabeleireiro de Goiânia. E perante tudo isso, a gente tem várias determinações e olhamos para dentro da rua, ou dentro da população em si, como que você não gosta que toa, né? Porque é um público, né? Está no dicionário. Agora, o que nós vemos é que até a pessoa que não se tem documento, quando ele morre, a faculdade vai lá e compra do Estado aquela pessoa que morreu, que não tem documento, ele é indigente,
o Estado vende para a faculdade para fazer análise, pesquisa, estudar, tudo isso e isso. E não é barato não, hein? E é caríssimo. Então, quando o nosso amigo Paulo aí fala a questão, cadê o povo? O povo sumiu por causa disso, porque verdadeiramente virou o quê? Análise. O corpo dele foi por questão de análise. E, voltando para dentro do que a rua, o que é a rua, ou quem mora na rua, é diferente. A rua, ela é rua, tá? Você passa por ela. Mas quem mora e vive, e atua e come, e depende de estar na rua para se alimentar, para dormir, para calçar, para ambas as partes, saúde mental, tudo tem que estar na rua, é uma vida não muito agradável, ela é desconstrutiva, até mesmo para mim, para vocês, que muitas vezes vêm até a mim para pegar um certo conhecimento, aonde que tem um dia que eu não vou estar bem, aonde que um dia, um exemplo, porque eu mesmo já falei até várias coisas para acadêmico, vim falar da minha vida, ei, como é que é a sua vida? Eu falei, meu amigo, vai caçar outro, porque eu não estou bem da minha maneira, porque naquele dia eu estava revoltado com a situação, porque muitos eu queria sair da rua e não conseguia, até os projetos que eu sonhava e pensava de construir na minha vida, porque a rua sonha. O pessoal que mora em situação de rua, ele sonha de ter sua casa, de ter seu carro, de ter sua família, de construir uma vida adequada. Até mesmo o dependente químico, onde ele se encontra, o maior sonho dele é dar a volta por cima. O maior sonho dele é ele não ter colocado a química na boca. Entendeu? Se ele pudesse apagar aquela história, ele apagaria. Agora, tem gente que fala assim, não, é sem vergonha, é isso, é aquilo, é aquilo. Agora, voltando. Agora, por que a sociedade, os poderes aquisitivos não para a dependência química, não para a droga? Sabe por quê? Porque, felizmente, nós temos o CONEM, é o órgão mais rico que tem dentro do governo, de apreensão de casa, de carro, de tudo. E é para voltar para quê? Para a política do quê? De saúde mental, isso, mas eles não fazem, é a maior sucateada, e até hoje nunca fez, nunca vai fazer. Cada vez mais dependência química no povo. Obrigado a todos e todas. Olha só, antes, Emerson, 2 minutos. Aproveitando que o Alan está aí, é o seguinte, Alan sofreu um acidente de carro trabalhando. Que foi, Paulo? Eu ou Paulo? Não, Alan sofreu um acidente de carro seríssimo trabalhando. Teve que sofrer uma cirurgia no ombro, não está podendo trabalhar, está em dificuldade financeira, teve todos os benefícios cassados pelo governo. Então, quem puder contribuir com o Alan, eu estou postando lá no grupo de novo um cartaz de vaquinha para fazerem um Pix para ele. Vamos lembrar, gente, que um pouco de cada um de nós pode fazer o necessário para o Alan levar à frente a vida dele por mais 1 mês, mais 2 meses. Então, ok? Lembrando, vamos contribuir. Obrigado, Paulo. Continue falando. Alô. Pode falar. Fala, Alan. Olhando para isso, quando a gente cai para o enfrentamento na política, denunciando os vários locais que a gente passa, hoje eu sou membro do CIAMP de Brasília. Eu assumo uma cadeira dentro do CIAMP, do Distrito Federal. CIAMP, explica o que CIAMP é monitoramento das políticas públicas para pessoas de vulnerabilidade social, onde que debate a política de assistência social, onde que enfrentamento de saúde mental, tudo. CIAMP, tudo monitora essas políticas dentro do Estado, aonde que eu lutei e assumi a cadeira de titular. Eu já denunciei, só de pancada, já denunciei vários locais, vários isso e aquilo, e o povo começou a me boicotar, me perseguir aqui dentro do Estado. Mas eu não ligo, não. Se for preciso bater nas portas para comer um prato de comida, e isso, eu sou um cara muito sincero de dizer, por menos dou-me consciência limpa, que eu vim para fazer uma diferença dentro dessa política. Uma política onde que na ponta que a gente necessita uma política pública verdadeira para ser atuante,
Nós nunca tivemos uma política pública verdadeira aqui dentro de Brasília. Até hoje, nunca o CIAMP foi justificado nem saído dentro das quatro paredes. O meu mandato, já pela misericórdia de Deus, primeiramente, né? Já saímos, já executamos as políticas dentro do Centro Pop, vamos reformar os banheiros, já botamos, já mandamos uma justificação para que o GDF possa exercer mais cuidado com a saúde aqui para a Pop Rua. O Centro Pop já começou e o consultório de rua já vai ter 2 carros, você entendeu? Então, nessa forma que eu estou indo mais, e amanhã talvez eu vou para TV para debater a política junto com o CIAMP e denunciar mais alguns casos, e por aí nós vamos, porque se não for assim, meu amigo, para que eu vim assumir a defender a Pop Rua? Eu vim para quê? Pra fazer uma diferença, entende? E agradeço a vocês, agradeço a todos. Se não fosse vocês, eu não estaria nem na minha casa hoje, seriamente, eu sou sincero a falar. Se não fosse a ajuda do Paulo, da doutora, do doutor, de todos aí, né, que me contribui, que me ajuda, eu não estava nem aqui, eu estava com uma barraca na frente do Centro Pop, que nem de ontem eu falei para todo mundo. Falei, olha, vocês fizeram tudo isso, mas eu glorifico, acima de tudo, que ainda tem pessoas que estão ao meu redor, pessoas sinceras que conhecem a minha luta, conhecem o empoderamento, e tem mais. Obrigado a essas pessoas. E falei de vocês tudo, e falei a boicotação que vocês me fizeram, eu tive que entrar na Defensoria Pública para reaver os benefícios tudo de volta. Mas eu glorifico a Deus, a vocês por tudo. Obrigado a todos e todas. É isso aí. Tem muita gente incrível, né, Alan? Eu conheço uma quantidade incrível de gente que nem você, e que eu acho que é isso mesmo, né? Merece ter uma rede de apoio mesmo. Isso é fundamental. E eu acho que faz parte da política pública, né? Então, quando o Tabakov pergunta da política pública, a política pública ela tem que ter uma riqueza tal de ofertas, como uma grande rede de coisas, né? Diferenciadas, né? Que favoreçam exatamente isso que você está colocando. Quer dizer, sem qualquer um de nós, sem uma rede, a gente não fica em pé. Não fica em pé. Nenhuma de nós, não é? Eu fico em pé porque eu tenho redes. O Sérgio fica em pé porque tem rede, o Paulo fica em pé porque tem rede, e você está testemunhando isso. Então, por que a política pública não tem isso, entendeu? Quando, na verdade, as políticas públicas empobrecem as redes, né? O que é o manicômio, né, que são oferecidos pelas comunidades terapêuticas? É o empobrecimento das redes de vida, não é? Então, essa é uma questão central para as políticas públicas, né? Elas têm que favorecer o enriquecimento das redes vivas que compõem as nossas vidas, né? Isso é absolutamente chave fundamental. Em qualquer política, né, pública, seja no campo da saúde, da educação, e substancialmente para as pessoas que vivem em intenso nível de vulnerabilização, não é? Por miserabilidade material, que não é igual à miserabilidade cultural, que não é igual à miserabilidade intelectual, não é igual, né? Miserabilidade material é uma coisa, miserabilidade cultural, por exemplo, é outra. Às vezes você tem, às vezes não, a imensa maioria da elite brasileira, que é cheio de benesses materiais, é absolutamente pobre do ponto de vista cultural, do ponto de vista artístico, não é? São pessoas muito empobrecidas na maneira de serem, né? E isso eu acho que é algo que a política pública tem que pensar. Infelizmente, os governos progressistas que a gente tem no país não estão dando atenção para isso.
Eu, por exemplo, lamento muito que o governo federal, por exemplo, eu não espero isso do Tarcísio, governador de São Paulo, ou do Castro, governador do Rio de Janeiro, que são pessoas ligadas a milícias. Eu não espero, não é? Eu espero que eles façam políticas de genocídio. Mas o governo federal, infelizmente, não está à altura nas propostas que tem produzido, inclusive pelo Ministério do Desenvolvimento Social, né? Que tem financiado comunidade terapêutica, que são braços repressores dessas vidas. Né? Eu acho que isso são, e eu queria encerrar dizendo isso, né? Isso são os sinais que vêm da rua hoje, que não são os mesmos sinais que vinham da rua em 2010, que não são os mesmos sinais que vinham da rua em 1890, e não são os mesmos sinais que vinham da rua em 1970, na ditadura militar. São sinais diferentes, né? Então, nós precisamos destrinchar esses sinais, nós precisamos ter a curiosidade, né, de compreender essas características mais atuais destes sinais, né, e conseguir partir disso para gerar políticas públicas. Né? As políticas públicas que não consigam ter a percepção sobre isso, elas falham mesmo. Então, era isso, Paulo, que eu queria compartilhar. Eu queria fazer um complemento agora, no final. Eu acho que, além disso tudo, né, Emerson, nós temos que ter a humildade de aprender com os viventes das ruas. Eles têm muito a nos ensinar. Exato, né? Inclusive sobre o que é valor real nas nossas vidas e o que não tem valor nas nossas vidas. Né? São coisas que a gente dá importância no nosso cotidiano e que, no final, não tem valor algum, não contribuem efetivamente para que a gente também se torne um vivente nas nossas vidas. Eu diria que não é além disso tudo, é por isso tudo é que os viventes têm muita coisa a dizer para nós. Com certeza. Eu quero realçar uma coisa que Emerson falou, que é essa migração do povo que veio do campo, com a mecanização do campo. Na região metropolitana de Salvador, isso é muito grave. Tem tido essas pessoas, em sua grande maioria, são analfabetas, não têm, principalmente, eles não têm a cancha, a ginga de viver na urbana, viver no mundo urbano. E aí são atropeladas, ficam aí jogadas nos hospitais, passam perrengues mesmo, assim, gritantes. E isso aí, a tendência é aumentar cada vez mais. Paulo mesmo salienta essa coisa do Elon Musk, né, de robotizar um bocado de coisa aí. Isso vai acentuar cada vez mais a migração nas cidades, que é o povo do campo que vai pegar mais isso aí, aqui no Brasil. Aqui no Brasil, que a riqueza é essa aí. Então, eu não sei o que é que a gente pode fazer. Eu quero esperançar isso, porque eu vejo aqui no grupo, além da gente debater essas coisas, a gente tentar aplicar alguma política pública, aplicar não, a gente tentar movimentar, fazer com que realizem realmente alguma política pública capaz de dar um start, né? Dar um começo de saída para essas coisas aí, né? Porque essas coisas seguem um processo histórico, como você mesmo falou, Emerson. Seguem um processo histórico. Agora, podem ser tratadas de outro modo, né? Porque existe realmente essa potência das ruas. Existe uma potência, esse projeto de cidadania sustentável, isso aponta essa potência das ruas numa condição de cidadania, de participação da cidade, de participação no movimento da cidade. É isso aí. Adilson, você quer falar, Adilson? Oi, eu quero falar um pouco, lembrar. Boa noite para todas, para todos e todos. Sou Adilson aqui de São Paulo, capital.
Eu queria só lembrar que aí o que o Sérgio falou, né? Esse começou ali no período da pandemia, né? Já era de muito tempo a discussão da renda básica, né? Universal. O E Suplicy, assim, né? até os magnatas, assim, que tem os mais ricos, eles agora estão defendendo, porque eles sabem que é um caminho sem volta. Isso é dos miseráveis, que não tem volta. É um caminho sem volta globalmente, principalmente se tiver eles entrar ali numa terceira guerra mesmo nuclear, como está todo dia ameaçando, expandindo para outros continentes os conflitos. Agora, com esse outro que foi eleito lá Trump, nos Estados Unidos, né? o Trump. Assim, o mundo inteiro ele está se tornando cada vez mais nazifascista. Então, assim, por que que eles já estão defendendo? Porque eles sabem, eles estudam, tem estudo, que eles sabem que tem pessoas que não vai ocupar mais nenhum posto de trabalho em lugar nenhum. Mas vão estabelecer essa renda universal, ainda para ficar dando like para eles ali o dia inteiro e eles enriquecendo cada vez mais, né? Cada vez mais. Por quê? Cada vez que eles criam conteúdo, coloca nas redes e tem alguém para dar like ou compartilhar, eles estão enriquecendo cada vez mais. Agora mesmo, só na eleição do presidente do Trump, o apoiador dele ganhou 34,5 bilhões de dólares. Aumentou nas contas deles. Quer dizer, entendeu? Aí, agora, assim, a gente discute, fala, primeiro, que esse programa de nenhum governo vai dar conta de resolver o problema da população em situação de rua, no mundo, nem no Brasil, nem em lugar nenhum, e nem vai dar conta de resolver o problema da população global que está fora do sistema, né? E de ter renda, de ter capital, de ter emprego digno, de ter vida digna. Isso é assim, a gente pode sonhar, porque sonhar não paga nada, né? Não custa, só né? É um deslocamento da realidade para um mundo imaginário. Agora, não vai, na minha opinião, não vai, não tem programa nenhum desses governos, nenhum seja, né, que entre que vai resolver, não. Sinto muito, assim, se muita gente que carrega muito essa ideia do esperançar, mas a gente tem que encarar a realidade nua e crua. Eu gosto de encarar a realidade nua e crua e olhar para o futuro, que esses inimigos da humanidade preparam o tempo todo. Eles não vão querer abrir mão do dinheiro que eles têm nas contas bancárias dele. Outra coisa, quando fala de taxar grandes fortunas, os próprios congressos nacionais, o Senado, as próprias cúpulas globais que se formam, elas vetam. Elas não querem perder o deles. E vão usando a população marginalizada como moeda de troca. Paro por aqui. Obrigado. Já falei demais. Pessoal, eu queria só, para encerrar, alertar vocês sobre uma forma de atuação do fascismo. O Observatório entrou no mapa dos fascistas e eles têm usado cada vez formas mais diversas, tentando nos boicotar. Dessa vez, eles colocaram o meu telefone num anúncio de doação de uma casa para quem se inscrever comigo, que vai haver um sorteio de uma casa. Ou seja, eu já recebi não sei quantas mensagens outras, né? Está circulando na rede social. Então, eu queria, por favor, que
para quem for possível, que contribui e ajude na divulgação, porque tem sido extremamente difícil divulgar nossas atividades, dadas esses intensos boicotes. Por isso que a gente libera o link do debate em cima da hora. Tá bom? Bem, segunda-feira que vem, nós estaremos falando sobre acolhimento do adicto. Até lá, pessoal. Obrigado a todos. Obrigado, viu, gente? Foi ótimo. Valeu, valeu, Emerson. Valeu, valeu, viu? Agradeço. Valeu, legal. Obrigado.